Amiguinhos! E aí, pessoal? Pessoal, a gente tem aí o material de vocês sobre o did. Acompanha aí, tá? Uso do did. Atenção, sempre que houver did, você usa o verbo em sua forma normal. O que é isso? Forma normal. Tenho duas tabelas aqui. Uma dos verbos irregulares e essa primeira coluna é a forma normal do verbo. Esse aqui é o verbo bear, que significa suportar. O normal dele é bear. Você ignora esse to aqui, tá? Esse to só serve para te indicar justamente isso, que ele está na forma normal. Aqui você tem vários outros, como begin, que é começar, bet, apostar, bite, morder e por aí vai. Essa primeira coluna das tabelas que eu mostro para vocês é a forma normal, representa aí a forma normal do verbo. Aqui a gente tem outra tabela que são dos verbos regulares, que são aqueles que terminam com ed. Então aqui a gente tem a forma normal dele, ó. Play, work, call, sempre a primeira coluna, tá? Play, work, call, talk, visit. E o que a gente leu aqui então? Sempre que houver did, você deve usar o verbo em sua forma normal, que é essa primeira coluna. Did é usado em frases no passado. Com ele usamos a forma normal do verbo. O did já indica que a ação ocorreu no passado. Então, o verbo não deve estar no passado, porque o did já indica o passado. Então, continuando. Para formar uma pergunta no passado, você primeiro usa did, depois o sujeito, aqui no exemplo que ele deu, you, e depois o verbo na forma normal, what. Vamos conferir se a gente está usando a forma correta. Aqui o what, na primeira coluna, bem aí no meio da sua tela, tá vendo? A forma dele no passado seria watched, com ed no passado, mas já tem o did na frase, então a gente não usa a segunda coluna, a gente usa a primeira coluna. Então, reiterando aí, aqui what está na forma normal, não na forma do simple past, que seria a segunda coluna, porque did já indica o passado. Lembrando aí que a ordem é did, sujeito e verbo. Did, sujeito e verbo para formar perguntas. Aí ele deu outro exemplo aqui. Did you see the new movie? Did you see the new movie? Did, sujeito you, verbo see. Continuando. Para formar uma negativa no passado, ou seja, quando você fala não, você primeiro põe o sujeito. Olha aqui, ele botou I como sujeito. Depois did not, aqui did not. Ou didn't, que você pode contrair, essa é a forma contraída, então você bota did not, ou então didn't, e depois o verbo normal também, porque sempre que tem did, você usa a forma normal, que é a primeira coluna. Então, sujeito, did not, e verbo normal. Sujeito, did not, e verbo normal. I did not like the movie. Eu não gostei do filme. Porque é passado. Então, você não pode falar eu gosto, eu não gostei. E outro exemplo, seguindo a fórmula, né? Sujeito, did not e verbo. Então, they didn't arrive. They didn't arrive on time. Eles não chegaram a tempo. E frases afirmativas? Bom, nem sempre o pessoal fala disso, mas tem dois jeitos de fazer. O primeiro, coloque o sujeito e depois o verbo como está na coluna do simple past, que é a segunda coluna. Mas por que agora a gente vai usar a segunda coluna? Porque nessa primeira forma não tem did. Nessa primeira forma de se fazer uma frase afirmativa no passado, não tem did. Então você pega essas aqui, ó. Por exemplo, construir. No passado é built com T, não com D de dado com T. No passado é com T. Então, I built significa eu construí. Usamos a segunda porque não tem did. Essa é a primeira forma de se fazer uma frase no passado. Você bota o sujeito e depois pega a segunda coluna. Bota o sujeito e pega a segunda coluna. Por exemplo, primeira coluna play, segunda coluna played, significado jogar. I played. Eu joguei. Ok? Segunda coluna. Essa foi a primeira forma de se fazer uma frase afirmativa no passado. Agora nós vamos aprender a segunda. Segunda, coloque o sujeito, I, you, he, she, it, Zezinho, Josefina, o céu, a estrela, depois did
e depois o verbo em sua forma normal. Recapitulando: sujeito, did, verbo normal. Sujeito, did, verbo normal. Olha o exemplo que ele deu. Sujeito, I. Did, verbo normal, understand.